o nosso encontro de hoje é uma continuidade da aula passada, só que uma abordagem um pouco mais voltada para o nosso processo de aprendizado e entendimento do que é que nós podemos fazer quando nós estamos em dúvida sobre algumas orientações, sobre algumas mensagens que os Espíritos trazem para nós. Então, hoje a abordagem será essa. E o propósito dessa abordagem é deixar cada um de nós seguros, ao mesmo tempo abertos. Aberto quer dizer não ter medo de entrar em contato com a espiritualidade, seja ela qual for, desde que se tenham os cuidados necessários. Olá, Iracema, Olá, tudo tudo bem? bem? E sempre extrair, mesmo daquilo que nos parece estranho, o que é melhor. Esse é o processo, esse é o propósito da aula. Nós aprendemos a fazer uso de tudo que vem da espiritualidade, não rejeitar nada. O que a maioria de nós não faz. Nós oscilou um pouquinho no nosso grande saber, a gente já descarta, né? E perdemos muita coisa importante. Então, a aula de hoje será para tentar impedir que nós façamos esse repúdio logo que surge um ponto que nos desagrada ou nos deixa meio desconfiados, etc. e tal. Então, esse é o processo que nós vamos aprender hoje. Bem, uma coisa que é interessante é sobre como nós pensamos. Não comecei a aula ainda não, tá? Só fazendo umas divagações aqui com vocês. Sobre o que nós pensamos, como pensamos, e nós não temos a mínima noção do quão forte é o nosso pensamento, do que ele é capaz de fazer, né? E como tudo aquilo que nós possuímos de poder em nós, se nós não soubermos como usar ou não valorizarmos, outro irá usar no nosso lugar. Outro saberá dar valor àquilo que a gente não dá. Daí a importância de nós compreendermos uma passagem muito breve de Jesus, que é vigiar e orar. Vigiar os pensamentos. Porque enquanto você ora, o seu pensamento está voltado para a oração do pedido próprio. E nós entramos num processo equivocado que, mesmo aqui entre nós, a maioria o faz, confundir a oração com peditórios, pedir coisas. Orar não é pedir. Pedir é outra coisa. O pedir que eu falo não é o pedir contraditório, não é o pedir que quando eu oro, eu peço, Senhor, por, me ampare, eu estou pedindo. Me proteja, proteja a minha família, os meus entes queridos. É um pedido. Tá? Agora, o pedido que não é uma oração é o pedido em que, no desespero, na angústia, no desequilíbrio, nós gritamos: Onde está Deus? Onde estão os amigos? Por que não me socorrem? Isso não é orar. Isso é desequilíbrio. E a emanação da energia que a gente está emitindo nessa fase que eu acabei de fazer não é compatível com o socorro espiritual. Não é compatível. Então, eles não conseguem, mesmo querendo, né? Então, precisamos saber como orar e pedir para que possamos ser atendidos naquilo que é possível, É né? ver- Nem sempre. verdade. Entenderam? Tá bom. Então, já são 20 horas e 7 minutos. Falei aqui algumas considerações. E hoje nós vamos entrar na segunda aula do nosso trabalho,
Tela 2, isso. Muito bem. Tá dando para ver aí a capa, gente? Tá? Continuam vendo? Está. Que maravilha! Agora eu consigo ver vocês todos. Antes eu não via, eu via só uma fitazinha. Agora eu já sei como abrir a galeria aqui. É, idoso demora para aprender, né? E depois, e depois que aprende, esquece, né? Mas é isso mesmo. Bom, então vamos lá. A capa da nossa aula de hoje está assim, ó, dos preconceitos aparentes nas mensagens dos espíritos. Então, o que essa capa está nos dizendo? Que está lá no livro dos médios, no livro dos espíritos, principalmente no livro dos médios. Que nós, às vezes, vamos ouvir algumas comunicações dos espíritos, escritas ou faladas, em que, no nosso conceito atual, de entendimento atual, dá-nos a impressão de que aquela fala ou aquela mensagem ela é preconceituosa. E aí nós já entramos num critério da dúvida. Mas como é que esse espírito que se diz amigo, justamente na hora do atendimento do amigo espiritual, como é que esse espírito traz essa mensagem preconceituosa? Isso é muito estranho. E esse pensamento, que é correto, que é analítico, que é maduro, está certo esse pensamento. Não é impedido que nós pensemos assim. Mas logo em seguida nós temos que pensar de uma outra forma. Será que essa parte dessa mensagem que eu estou achando preconceituosa, ela é realmente preconceituosa? Aí eu passo a me questionar. Se eu preciso tirar essa dúvida, vem uma outra etapa que poucos de nós fazemos, que é a pesquisa. A maioria de nós para no questionamento. E eu vou mostrar esses questionamentos ao longo dos slides. E não vamos pesquisar. E ficamos com essa dúvida, anos e anos, achando que o processo da mensagem é preconceituoso e, portanto, o amigo é um mistificador, não é um amigo. Bem? Então vamos lá. Então veja bem o que eu estou querendo mostrar para vocês. E é bom entender isso. Não é raro, isto é, vez ou outra acontece de encontrarmos espíritos que são sérios e esses espíritos parecem aceitar ideias preconceituosas. O que é uma ideia preconceituosa? É uma ideia que vai contra o pensamento da maioria. Então, por exemplo, nos dias de hoje, o preconceito é direcionado à homossexualidade, aos desvios, entre aspas, de sexo. E vem um espírito e nos dá uma mensagem que mostra que ele concorda com esse preconceito que nos incomoda. Né? Mas se nós prestarmos atenção, essa mensagem ela é levada para um grupo de pessoas de uma forma e para um outro grupo de pessoas de outra forma, de acordo com o entendimento de cada equipe, de cada grupo. Então, se estamos num grupo de reunião de trabalho mediúnico, em que a maioria dos trabalhadores ainda carregam em si o preconceito da homossexualidade, não haverá um espírito sério, maduro, trazendo uma mensagem nesse grupo, dizendo que a forma como eles pensam está errada. Não vão fazer isso. Olha como é inteligente essa forma de abordagem. Aparentemente, eles vão concordar com o grupo,
mas na mensagem eles vão colocar algumas situações que já começam a apontar para um entendimento diferente. O grupo não rejeita, porque a ideia principal está de acordo com eles, mas há algo ali que pode levar a uma meditação, a uma análise. Mas se é num grupo como o nosso, que já está mais maduro, que já está mais seguro, o mesmo Espírito trará a mesma mensagem agora, sem adotar as ideias que ele adotou como aparentemente corretas no grupo primeiro. Tá bem? Então eles vão se adequando ao grupo com os quais eles estão trabalhando. Então vejam que está no segundo ponto. Quando uma pessoa ou um grupo tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, sobre uma filosofia, sobre um entendimento, mesmo que essa doutrina seja falsa, mesmo que ela seja equivocada, a espiritualidade não vai bater de frente com o que eles pensam. Ela vai, pouco a pouco, trabalhando essa convicção e vai retirando esse entendimento equivocado. Exemplo disso. Nós sabemos, historicamente, que os brancos, os europeus e mesmo aqui no Brasil, consideravam que os negros não tinham alma. Lembram disso? Quem estudou sabe disso. Os negros não têm alma. Ok? Portanto, a espiritualidade não chegaria em um grupo que tem essa convicção formada de que os negros não têm alma e diria: vocês estão errados, porque os negros têm alma. Imediatamente esse espírito seria repelido e não conseguiria trabalhar com esse grupo para modificar esse processo de entendimento sobre o que é alma ou não. Então, eles vão se adequando, tá bem? Portanto, eu disse lá no começo, os preconceitos aparentes precisam ser avaliados de acordo com o propósito do espírito que está trazendo a mensagem. Vamos lá. Os espíritos muitas vezes falam no sentido da opinião daquele que ouve. Então eu estou lá no trabalho mediúnico e a minha opinião sobre determinado aspecto do convívio social, do entendimento da sociedade, é uma. E, portanto, o restante do grupo compartilha da mesma opinião. Não haverá espíritos que estarão naquele grupo batendo de frente com o grupo. Não haverá. Eles vão estar ali presentes, sabendo da opinião que é contra as leis naturais, as leis de Deus, e eles vão trazendo pouco a pouco informações, instruções que vão modificando esse processo de opinativo da equipe para que eles possam reestruturar o seu próprio entendimento. Assim, eles vão falar na linguagem das pessoas do grupo. Então, eu coloquei embaixo ali, ó. Não vão falar com um chinês, com um maometano ou com um cristão da mesma forma. Com os chineses, eles vão falar de alguma forma, eles vão falar do budismo, tá? Com o cristão, eles vão falar de Jesus. Com o maometano, eles vão falar de Alá. Mas isso para que não haja nenhuma forma de serem afastados. Na Umbanda vão se apresentar como pretos velhos, vão se apresentar como pombagira, vão se apresentar como caboclos, para que possam, pouco a pouco, trazer informações que vão reestruturando a opinião e a forma de pensar daquele grupo. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Pode ir perguntando, hein? Nenhuma? Vamos avançar. O que é parte da verdade? É aqui que eu falei lá no começo. Aquilo que nos parece contraditório, que está
confrontando com o que eu entendo, com o que eu estudei, com o que eu aceito como verdade, nada mais é do que parte da verdade. Então, eles concordam em parte com a forma como eu penso e colocam um pouco da verdade das leis divinas. E assim eles vão cumprindo as suas tarefas nas equipes que se propõem a falar e ter o intercâmbio com o mundo espiritual. Porque aqueles que não desejam intercâmbio com o mundo espiritual, não há o que fazer. Portanto, as condições do grupo mediúnico é que determina a conveniência da mensagem daqueles que estão recebendo as comunicações. Tá? Vejam, eu estou falando do grupo. Agora, quando eu pego o médium em particular, qual é a convicção do médium? No que ele acredita? Quais são os conceitos de moral que ele carrega? Quais são os conceitos de ética que ele carrega? O que ele entende por caridade? O que ele entende por bondade? O que ele entende por fraternidade? O que ele entende por socorrer ao próximo? São conceitos particulares, pessoais. A mensagem que vem através do Espírito por esse médium também está adequada, ajustada ao próprio espírito do médium que ali se manifesta. Assim, a mensagem poderá vir por um médium um pouco contraditória e a mesma mensagem pelo mesmo espírito no mesmo dia, na mesma hora, por outro médium completamente diferente da primeira. E nos dá a impressão de que o espírito que se manifestou com o primeiro médium não é o mesmo que se manifesta com o segundo, mas é o mesmo espírito. Só que ele encontra em um médium dificuldades de convicção, de entendimento ou de preconceitos, e no outro médium ele já não encontra isso. Portanto, essa mensagem ela é mais extensa, ela é mais clara, ela é mais elaborada, ela é mais penetrante no seu sentido filosófico, e no outro ela é mais truncada, ela é mais contida. Não que ela esteja errada, porque os preconceitos e as barreiras que o médium carrega em si, o espírito trabalha para não chocá-lo, para não deixá-lo em pânico diante daquilo que ele vai falar e é contraditória ao que ele pensa e o que ele se comporta. Sempre a espiritualidade vai fazer uso do conhecimento do médium, não só o conhecimento atual, mas de outras existências. Tá? Não podemos deixar de considerar como um ponto importante que quando o médium ele tem como entendimento de que ele é limitado na vida atual porque ele não estudou, porque ele não teve acesso a grandes conteúdos filosóficos, ele se esquece de que ele pode ter tido isso, conhecimento adquirido lá no passado. Mas a espiritualidade, ao fazer a conexão perispírito a perispírito, acessa o arquivo mental do médium, ele não acessa somente o arquivo atual, ele vai acessar os arquivos anteriores. Qual é a grande dificuldade? Quando o espírito acessa esse arquivo e começa a trazer essa mensagem utilizando a estrutura mental do passado do médium, o médium, com a mente de hoje, ele pensa assim: essas palavras que esse espírito está trazendo eu não conheço, eu nunca li isso na minha vida. É equívoco dele, porque ele conhece do passado. E, portanto, ele tende a impedir que a espiritualidade traga a mensagem no seu contexto integral. Ele passa a modificar a mensagem. Assim, vou dar um exemplo. O Espírito vem e quer trazer uma mensagem falando sobre a infalibilidade dos espíritos puros. Isto é, não se equivocam, não se contradizem.
Mas a palavra infalibilidade não faz parte do vocabulário do médium. Ele troca por outra palavra que empobrece a mensagem. Ok. Empobrece. Aí, vamos parar nesse ponto, senão poderia devagar mais, mas vamos para aqui. Aí esse espírito vai para um outro médium, Uhum. tá? E encontra nesse médium plena abertura para o acesso dos arquivos mentais. Portanto, no segundo médium, a mensagem, que é a mesma, ela vem muito mais rica, ela vem muito mais elaborada, ela vem estruturada com a dinâmica de oratória. Assim, a impressão que nós temos, veja bem, que o primeiro espírito tem pouco conhecimento e o médium não é capaz. Essa é a impressão que a gente tem. E que o segundo espírito tem um grande conhecimento e o médium é muito mais capaz. Mas é equívoco nosso, porque o Uhum. espírito é o mesmo, aqui no primeiro e no segundo. Só que aqui, o médium, ele está treinado, ele treina em casa, ele faz psicometria, ele faz psicografia, ele faz psicofonia, ele treina isso o tempo todo, ele lê livros, ele vai treinando, ele vai lendo os livros e tal. A mente dele vai se abrindo. Esse trabalha demais, chega tarde em casa, tem filho, e no outro dia tem que acordar cedo, ele não tem tempo, e o pouco tempo que tem que dar atenção para a família, etc e tal. E ele recebeu uma formação na infância e adolescência dele muito pobre, mal foi alfabetizado, não conhece estrutura linguística, não conhece quadro gramatical, ele não sabe, ele não conhece verbo, ele não sabe tempo verbal, ele não sabe nada. Portanto, ele, na mente dele atual, ele é muito pobre de arquivos que o espírito pode usar. E ele não se lembra, não sabe que ele já teve todo esse conhecimento, às vezes, lá atrás, em outras vidas. Mas quando o espírito acessa, ele diz: Eu não sei isso. E aí, acabou. É nesse sentido. Tá? Uhum. Portanto, o médium ele nunca pode se comparar com o outro. E o espírito também não pode ser comparado. Porque nós já fizemos exercícios lá na Seara, lá no laboratório do Gazê, na quarta-feira, há anos atrás, e que o mesmo espírito ia de médium em médium. O mesmo, Uhum. e eles sabiam disso. Os médicos sabiam. Começava lá na Ivone, passava para Lilian, depois passava para Iracema, passava para Rosinha, era o mesmo espírito. E em cada um dos médiuns a mensagem era a mesma, mas o conteúdo era diferente. Não, Não podemos esquecer que tanto o Chico Xavier quanto o Divaldo Franco eram, depois que eles começaram a ter o conteúdo da espiritualidade, eles estudavam muito. O Divaldo Franco uhum. e o Chico Xavier liam dicionários o dia todo. Eles liam dicionários para aprender palavras novas, tá? Uhum. A gente não faz isso, a gente consulta o Google. Então é uma diferença Claro. muito grande, há um esforço muito grande do médium. Porque se eles não fizessem isso, não conseguiriam fazer o que fizeram. Então, Sim, é o que eu sempre digo para a equipe: estudem. É preciso perfeito. estudar para avançar, tá? Porque isso facilita para a espiritualidade. E o médium, quando ele percebe que ele está fluindo, que ele está florescendo, ele se entusiasma, Sim, né? Sim, é possível, perfeito. Jéssica. Lembre-se que o perispírito é controlado pelo pensamento. Então ele pode se apresentar para você com a forma de um jovem, e o mesmo espírito vai lá para a Vânia, se apresenta como uma mulher, depois o mesmo espírito vai lá para a Ivone e se apresenta como um idoso. É possível. E alterando inclusive a voz e o gesto. É assim. Porque não podemos esquecer que nós, na espiritualidade, nós transitamos, quando reencarnamos, entre o sexo masculino e o feminino. Nós vamos experimentando as duas formas e vamos adquirindo experiências ao longo dessas existências, dessas vidas, tá? Sim, é possível. Ô, Antônio, Mas isso não quer dizer que o espírito é mistificador, quer enganar, tá? Só está mostrando que é capaz de fazer isso. Sim, Márcia.
através dessa pergunta da Jéssica. E como que a gente vai saber que é o mesmo espírito, sendo que ele se modifica pela energia Eu ou vou, pelo eu vou conteúdo? matar vocês. Como é que você sabe? Pela leitura do campo energético dele. Ele muda a forma, mas não muda a energia. Ele só muda a forma. Tá? O padrão vibratório dele é o mesmo. É como se eu, Antônio, entrasse em uma sala de roupas e trocasse de roupa, pusesse barba, me maquiasse todo e saísse para fora. Eu estou com outro aspecto, mas se você olhar, você sabe que é o Antônio, mesmo disfarçado. Entende? É pelo campo energético dele, pela vibração energética dele que você sabe se é o mesmo ou não. Mas você só vai saber isso se você treinar. Se você não treina, tem dificuldade. Aí passa a achar que realmente é outro, mas não. Quanto mais você treina leitura de campo áurico, de campo energético, mais, mais sutil é a tua percepção, você fica mais perceptível. Qualquer variação que ocorre na vibração do espírito, você sente. Você faz a leitura, né? Por exemplo, eu estou dizendo sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Jesus, o quanto devemos servir Jesus. Eu estou falando isso, mas eu estou pensando assim, nossa, como esse médium é otário, está acreditando no que eu estou falando. Eu estou falando uma coisa e pensando outra. Mas o meu pensamento reverbera no meu campo energético, porque o pensamento é vontade. Quando eu penso contrário do que eu falo, o meu campo vibracional muda. Por isso que eu falo para vocês, não prestem atenção no que ele fala. Prestem atenção na vibração. Eu falo isso para vocês todas as vezes. Se a vibração está de acordo com o que ele fala, não muda. É um amigo espiritual. Ele vai falando e a vibração é a mesma. Se é um mistificador, se é um pseudo-sábio, se é um espírito enganador, ele está falando algo sobre bondade e ele está vibrando diferente. Ah, porque o amor de Jesus, ele está assim, ó. Ele não estabiliza. Aí você sabe que ele está mentindo, que ele está enganando. Aí você avisa o dialogador, fala, olha, ele está falando essas coisas, mas não é o que ele pensa. Tem que avisar o dialogador. O dialogador muda de conversa com ele. Entende? Então, dessa forma. Mais alguma pergunta? Dúvidas? Então vamos em frente. Aqui, ó, as contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de algumas pessoas. Então, o que o Kardec está dizendo aí? Que quando nós estamos ouvindo uma mensagem, principalmente na parte do amigo espiritual, que está todo mundo atento na mensagem, esperamos que esteja todo mundo atento, né? Na mensagem do amigo espiritual, aí você presta atenção, às vezes eu percebo isso, né? O espírito está falando uma coisa e isso vai contrário ao que eu estudei há algum tempo atrás. Falo, isso parece que ele está se contradizendo aí. Não estou dizendo que ele está mentindo. Pode ser que ele esteja se equivocando, ele está se enganando, ou então o médium que não traduziu direito a mensagem, tá? Quando essas contradições aparentes trazem dúvidas para as pessoas, é preciso verificar se essa contradição ela é realmente o espírito quis falar daquela forma, ou se ele se equivocou, ou então o médium trocou. Como é que eu aprendo a fazer isso? No último ponto ali, ó, estudar. É preciso estudar. Comparar. Então eu estudo uma coisa aqui e comparo com o que ele falou. Ele está falando sobre a evolução dos mundos, né? Que Jesus fala, eu vou preparar outras moradas na casa do Pai, né? E a própria espiritualidade traz bastante informação sobre o mundo inferior, o mundo de regeneração, o mundo de provas e expiações, são os mundos. Então ele fala sobre os mundos e ele fala uma coisa assim, eu dar um exemplo. Ah, no mundo feliz de onde eu habito, ainda existe reencarnação. E para aí. Ele não avança, tá? Isso, peraí. Eu sei que tem reencarnação nos mundos inferiores, eu sei que tem reencarnação no mundo onde nós habitamos,
Mas os mundos, eu sei que tem reencarnação no mundo de regeneração, que é um mundo intermediário, mas nos mundos felizes, reencarnação é possível? Aí você vai o quê? Estudar. Você vai comparar o que você estudou com o que ele falou e você vai aprofundar o assunto. Você não vai parar ali. Quando você faz isso, você começa a extrair a verdade aparente daquilo que foi trazido. E esse é o preço que é cobrado de nós. Eu preciso pesquisar, preciso estudar e analisar. Tá bem? Só para deixar vocês tranquilos e não deixar vocês sofrendo e pesquisando por aí afora. Sim, meus queridos, ainda existe reencarnação nos mundos felizes. Tá? Só não existe reencarnação, isso é estudo, nos mundos celestes, nos mundos dos espíritos puros. Esses não precisam mais reencarnar. Dali para baixo todo mundo reencarna. Não é no mesmo corpo físico como o nosso. O corpo vai ficando mais leve, mais sutil, né? De acordo com o mundo que você habita. Para enriquecer um pouco mais o conhecimento de vocês, não estou querendo me vangloriar, longe disso, mas é conhecimento que a gente tem que trazer. O nosso mundo, o nosso planeta Terra, é um dos planetas mais densos do sistema solar. Dos mais densos, dos mais pesados. A atmosfera nossa, a gravidade nossa, que é 8,4, conhecimento de todo mundo. E nos outros mundos é muito mais leve do que essa. Então, o nosso corpo está ajustado para aqui viver. Tá bem? Entenderam essa parte? Então, quando um amigo espiritual chegar e dizer assim, no meu mundo feliz nós reencarnamos, não tenham dúvida quanto a isso, gente. Ele não falou nada de muito errado. Ele só não disse assim, o corpo, nós vivemos 400 anos daqui, nós temos uma vida de 600 anos, a nossa morte é diferente da de vocês. Aí ele pode enriquecer todo esse conhecimento. Tá? Mas se você bloquear, ele não vai fazer mais nada. Ele vai falar, não, vou parar aqui porque senão esse médium aqui vai ter problemas com ele mesmo, né? Então, mas é falta de estudo, tá? Vamos avançar. Destruir o erro é o que os amigos querem. Qual é o erro que eles querem destruir em nós? Os preconceitos. Eles querem destruir os preconceitos em nós, mas só conseguirão isso se nós deixarmos. Se nós não deixarmos, não vão conseguir. Por quê? Nós que queremos chegar à verdade e nós passamos a interpretar segundo as nossas ideias acanhadas, nossas ideias pobres, o nosso conhecimento paupérrimo, o nosso entendimento miserável da vida, e nós acreditamos que somos grandiosos, que sabemos tudo, eles não conseguem fazer nada, né? Eles só vão fazer esse trabalho em nós gradativamente à medida que eu vou percebendo que eu nada sei. Aí voltamos a um grande filósofo que só diz: eu só sei que eu nada sei. Né? Quando eu entendo isso, que eu só sei que nada sei, eu abro a minha mente e me liberto dessas ideias que eu acho que são definitivas, verdadeiras, predominando no universo. Tá? Então, destruir o erro é a grande dificuldade dos amigos espirituais e é a grande facilidade dos amigos obsessores, espíritos inferiores. Porque não podemos esquecer que nós estamos recém-saídos da terceira ordem. Lembram do estudo da terceira ordem? Nós estamos na terceira ordem, vamos para a segunda, estamos aqui na segunda, mas a tendência nossa é ficar aqui, ó. Quando a gente tem raiva, quando a gente tem ódio, quando a gente quer vingar, quando a gente tem vício. Quando nós ficamos aqui. Aí a gente se esforça e vem para cá. Jesus, me socorre, vem para cá. Daí a pouco tem raiva, tem ódio, tem vício, cai para cá de novo. Aqui estão os nossos amigos de erros, de perdição, eles estão aqui. Os amigos nossos que saíram daqui e não descem mais, nos chamam para cá, ó, para a segunda.
O nosso grande trabalho é ficar aqui. Para isso, nós precisamos destruir os erros daqui. Por isso que a gente oscila. E por isso que a gente não pode se culpar. Porque nós tivemos milhares e milhares de anos aqui. Estamos centenas aqui. A tendência é ser levado para cá. E a nossa briga é ficar aqui. Por isso que a gente cansa, logo a gente esquece. Por isso. Tá? Mas se a gente persiste uma encarnação, persiste outra, a gente vai se afastando daqui, ó. E a gente só desce para cá para socorrer depois. Só para isso. A gente não fica mais aqui. Nosso, o peso específico do nosso perispírito não permite ficar mais aqui. A gente fica aqui. Só desce com a nossa vontade, a gente só vem para cá com a nossa vontade. Hoje, o nosso perispírito, com os nossos erros, as nossas falhas, nossas mágoas, nossos ciúmes, as nossas ganâncias, nossa avareza, nossos instintos de ódio, de vingança, leva a gente para cá. Não precisa nem pensar. O peso do nosso perispírito leva a gente para cá. Não precisa nem força. A gente precisa de força para sair daqui e vir para cá. Porque para sair daqui e vir para cá, temos que elevar o pensamento. O perispírito fica mais leve e volta para cá. Aí o pensamento fica pesado, volta para cá. Essa gangorra. Mas não se preocupe, gente, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Por isso que o nosso amigo lá me chamou de filho do demônio, Wânia. Entendeu? Eles ficam bravos, mas porque a gente já esteve lá, gente, com eles. Eles querem ficar onde a gente vim para cá também, mas não é fácil, não. Tá? Então, voltando aqui, ó, eu coloquei essa senhora negra, simples, aí na cerca, para falar sobre tempo e aptidão. Por isso que a gente não pode se condenar, autocondenar e condenar os outros. É por isso que eu falo para vocês assim: não se preocupem, é assim mesmo. Se esforcem, precisa se esforçar, precisa se dedicar, porque depende de vocês e depende de nós também. As pessoas que não têm tempo, nem aptidão, nem tendência para um estudo sério, não gosta de estudar. Quem gosta de estudar aqui? Estudar mesmo. Ninguém. Ninguém gosta. É chato, cansativo, não entendo. Prefiro ler um romance. Mas estudar mesmo? Ah, vou estudar geometria. Vou estudar química. Quem vai estudar isso? Então, nem tem tendência para o estudo sério, vai aceitar qualquer coisa sem examinar, porque não tem condições de examinar aquilo que está sendo ensinado. O Espírito vem e traz a mensagem, você não tem condições de examinar, você aceita. Uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade, porque você não tem capacidade de análise. Por isso que lá na doutrina espírita está escrito que é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Porque é preciso treinar a capacidade de análise. Mas como é que eu sei se o espírito que está trazendo a mensagem é um espírito bom ou ruim? Está em negrito aí para vocês, olha. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho estudo. Mas se a mensagem está dizendo para eu praticar o bem, que é para não fazer o mal, que é para socorrer o outro, é uma mensagem que não tem contradição, não tem preconceito. Eu posso aceitar tranquilamente. Então há um padrão linear para a gente poder entender a mensagem que está chegando. Então vamos lá. O bem é sempre o bem, tá? Pode ser feito em nome de Alá. Quantos espíritos nós já atendemos em nome de Alá? Inclusive homens bombas. Nós atendemos homens bombas que não conseguiam se reconstruir depois que se explodiram, em nome de Alá, esperando chegar no jardim das 17 virgens para lá viver. E estava lá tentando se reconstruir e não conseguia. Então o bem é feito em nome de Alá, o mal também. Pode ser em nome de Jeová,
pode ser em nome de um Deus. Não importa, o bem é sempre o bem. Pode ser em nome de um preto velho, pode ser em nome de uma pomba gira, pode ser em nome de um caboclo, não importa. Se o espírito vem vestido de índio, de palhaço, e ele vem falando do bem, da bondade que está de acordo com as leis divinas, não há problema algum. Pode vir como ele quiser, sem problema algum. Estão entendendo como precisamos estudar para poder nos tornarmos trabalhadores realmente capazes de lidar com a espiritualidade? Quando você tem esse conhecimento, o resto fica fácil, gente. Até o estudo fica fácil. Então vamos lá. A nossa razão, o que é a razão? Conhecimento, análise e experiência. A nossa razão nos diz que o bem procede de uma fonte boa e o mal de uma fonte má. Jesus nos fala também: não podeis escolher frutos bons de uma planta ruim. Não é isso que ele fala? Se você conhece a planta, você sabe que o fruto não é bom ou não é bom. Se você conhece o espírito, você sabe que o espírito é bom ou não é bom. Então, a diversidade das comunicações é a prova mais patente da variedade das fontes de onde elas precedem. Aquilo que eu falei agora na prática. Então, vem um espírito com a Lia, é uma fonte. Vem um espírito com a Iracema, cadê a Iracema? Tá lá. Que se chama professor. Pensa que eu esqueci? Não, não esqueci. O que a nossa amiga faz? Bloqueia. E ele é professor dela, de outras vidas. Ela é aluna dele. Só que aqui ela não deixa. Porque ela não sabe. Lembra que eu falei lá no começo as diferenças? Mas se ela começa a confiar no Espírito e vai se expandindo, vai se percebendo, essa fonte que já a ensinou em outras existências sabe do conteúdo que está ali naquela cabeça. E vai vir uma enxurrada, uma cachoeira de ensinamentos através dela. Mas é o que eu digo, cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. E por isso as aulas são necessárias para isso. Aí vem um espírito com a Jéssica. Qual é a primeira coisa que a Jéssica vê? Analisa se o espírito é feio ou não. Se o espírito é monstruoso ou se não é monstruoso, se é torto, se é a primeira coisa. Se ele for algo que dá medo nela, mas ela já está aprendendo. Ela não deixa. Ela fica assustada e faz parte. Agora, quando ela permite, ela já está começando, ela sente a alegria de socorrer o irmão. Nossa, quando ele falou aquilo, meu coração. Não é assim, amiga? Meu coração. Nossa, se condoeu tanto por ele. Olha o médium trabalhando, quebrando os preconceitos, quebrando as barreiras, crescendo, né? É isso? Então as fontes são as mais variadas. Não é aquilo que a gente quer, é aquilo que precisa ser. Aí vem uma informação que é muito importante. Os espíritos que pretendem ser os únicos que podem se comunicar através daquele médium e não permitem que outros o façam, esse espírito tem que ser chamado a conversar. Ó, tem um espírito aqui, é a terceira vez que ele aparece, ele diz que só vai deixar que eu só posso trabalhar com ele. Nenhum mais. Tem que chamar a direção do trabalho e conversar. Ó, tem um espírito aqui dizendo isso, 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 isso. Pelo que vocês ensinam, que o Kardec fala, parece-me que é um espírito que não está com boas pretensões. A gente evoca o espírito. Chama, fala com ele. E resolve a questão. É o único caso, tá? Quando ele quer ter um médium exclusivo para ele. Um outro ponto que é muito importante, que nós já tivemos, nós vamos encontrar em trabalhos mediúnicos espíritos que têm dúvidas sobre a reencarnação. E vamos entender por que ele tem dúvida.
É preciso entender isso. A maioria dos espíritos já compreende a reencarnação, que é uma necessidade da vida espiritual. Para nós, a reencarnação é uma necessidade. Veja, estamos aqui aprendendo. Vamos voltar para a espiritualidade com esse conhecimento, angariado e acumulado com os outros. Então, como é que alguns espíritos não nos falam sobre a reencarnação? Eles não sabem da reencarnação. Portanto, se você perguntar a ele sobre a reencarnação, ele vai dizer para você que ele não tem a menor ideia do que você está falando. E ao falar isso, nós caímos no preconceito. Peraí, como é que ele não tem ideia se ele está no mundo espiritual, vivo, conversando comigo e diz que não sabe o que é reencarnação? E realmente ele não sabe. Ele pode ser de um outro país onde isso nunca foi ensinado, principalmente países da Europa. Não se fala em reencarnação na Europa. Ele não tem a menor ideia do que é isso. Ele não sabe o que é espírito, ele não sabe o que está acontecendo com ele. Então a ideia dele é limitada, o entendimento dele é limitado, de acordo com a origem dele quando encarnado. E aí cabe a nós não duvidar do espírito, mas esclarecê-lo. Olha, meu irmão, de onde você vem? Ah, eu venho da Inglaterra, né? Eu venho dos países nórdicos, eu venho da Irlanda, daquelas regiões ali. Então, nunca te falaram sobre isso, mas a encarnação é isso, a reencarnação é. Você vai orientando, vai esclarecendo. Tá bem? Então, não se estranhe se o espírito falar que não sabe nada sobre reencarnação. Outro aspecto que é muito importante, que tem contradição: eternidade. E isso acontece conosco. Nós dizemos assim, ó, o espírito é imortal, certo? Mas não é eterno. Fica meio. É. Por que, que nós não somos eternos? Porque nós fomos criados, nós temos um começo. Então nós não somos eternos, nós saímos da eternidade, que é a, aquilo que chamamos de divindade de Deus. Eterno, somente Deus, vamos dizer assim. A partir do momento que nós somos criados, nós somos imortais. Tá bem? Então, a questão da eternidade, ela é muito delicada. Se para nós a gente precisa parar e pensar, para os espíritos, dependendo do campo vibracional dele, a condição em que ele se encontra é eterna. A condição que ele se encontra. Então ele vai dizer assim, e isso é contraditório para nós. Eu estou condenado eternamente. Eu vivo numa eternidade de sofrimento e que vai durar para sempre. Ele vai dizer isso para nós. E ele não está nos dizendo algo contraditório para nós. É o que ele realmente vive, é o que realmente ele sente, é o que realmente ele sabe. Porque os amigos espirituais nos ensinam que a eternidade se manifesta como uma punição divina na consciência do espírito enquanto ele não se modifica. Mas ele não está isento do socorro. Então vejam, a consciência da eternidade é do espírito. Do sofrimento dele, para ele é eterno. Como nós somos criados espíritos e nós não somos eternos, a eternidade no espírito não existe. Ele acha que está, mas não está. Estão entendendo essa nuance? Entenderam? Dúvida? Vou melhorar aqui para vocês, ó. Alguns espíritos acreditam que a condição em que se encontram tem que durar para sempre. Por quê? Eles não veem nada além daquilo que a percepção dele permite. Não existe mais nada depois dele.
e não se preocupam em saber de onde eles vieram, nem para onde eles vão. É ignorância total, gente, de si mesmo como espírito. Esse espírito reencarna por vontade própria? Claro que não. Ele precisa de todo um processo, de todo um trabalho a ser realizado com ele para que a reencarnação aconteça. Ele não tem livre-arbítrio para reencarnar, porque ele não sabe o que é isso. Portanto, a reencarnação para eles é uma necessidade em que eles não pensam somente na hora que ela chega. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Estão dizendo que eu tenho que nascer de novo. Nem sei o que é isso. E não sabe mesmo. Tá? Percebem a gama enorme da variação do trabalho da espiritualidade, como são as infinitas possibilidades de como lidar com espíritos infinitos também? Podem até saber que o espírito progride, mas não sabe de que maneira, não sabe que a progressão é de acordo com a sua modificação, com o seu propósito, com o seu esforço em melhorar cada vez mais. Não sabem nada disso. Para isso, isso para nós é contraditório, mas para ele não é. Tá? O entendimento nosso tem que ser mais amplo do que dele. Não pode se igualar ao dele. Por isso que a gente estuda. Por isso que a gente estuda. Quanto mais você estuda, mais cabedal você tem de trabalhar aquilo que ele está nos dizendo. E você vai o envolvendo no conhecimento. Vai o envolvendo. Né? E ele vai sendo socorrido. Não quer dizer que ele vai progredir imediatamente, tá? Esses são outros aspectos. Porque a questão da atemporalidade cai em um aspecto que eu diria cheio de determinadas nuances. Você pode pensar assim: bom, o espírito foi criado em um determinado momento, então é um tempo, certo? E a espiritualidade nos diz que o Pai cria o tempo todo, espíritos o tempo todo, não parou de criar. Tá? Então, cada espírito é criado em um determinado tempo, nesse aspecto atemporal. Tá? Nesse aspecto atemporal. Também existe o aspecto do tempo como nós conhecemos, que não é o tempo da espiritualidade. Só aí já começa a haver uma grande discrepância de entendimento de tempo. Caindo em Agostinho, que diz assim: se me perguntarem o que é o tempo, se eu perguntar para você, Carlos, o que é o tempo? Você vai falar para mim, o tempo é o passar das horas, é o passar dos dias, é o passar da noite, é o passar da semana, do ano. Então Agostinho diz isso: se me perguntarem o que é o tempo, eu sei o que é o tempo. Se me perguntarem para explicar o tempo, eu já não sei mais. Diz Agostinho. Tá? Então, a explicação do tempo depende de como o tempo em que nós estamos vivenciando determina aquilo que é o nosso entendimento sobre o tempo. Então, o tempo para mim é diferente do tempo para você, diferente do tempo para cada um. Mas mesmo para você, o tempo varia. Se você está assistindo um filme que você gosta, o tempo passa muito rápido. Você não tem sono, você não tem, nem se mexe na cadeira. Mas se você está assistindo um filme que é um sacal para você, o tempo não passa. Se você está com uma dor de renal, com pedra renal, o tempo para você lá no pronto-socorro é diferente do tempo daquele que está com uma gripe. Para você, o tempo não passa, e para o que está com a gripe, ele está passando. Então, essa questão do tempo ela é extremamente delicada. Até hoje ela não foi resolvida. Portanto, a questão da atemporalidade depende do conhecimento evolutivo de cada um de nós. Tá?
Então, o espírito superior, espírito puro que não reencarna mais, o conhecimento de tempo dele é diferente do conhecimento de tempo nosso. Vamos dizer, a temporalidade dele é diferente da nossa. Então, é impressionante isso. Impressionante. Vai ler Agostinho que você vai ver. Leia Agostinho. Você vai falar assim: caramba, esse cara pensou nisso há mais de 1000 anos atrás e eu nunca pensei nesse negócio. A gente fica com vergonha, a gente fica com vergonha. Vamos lá. Outro aspecto, a ignorância. Ignorância aqui, gente, você já sabe o que é, né? Alguns espíritos sentem prazer em conservar os encarnados na ignorância, aparentando instruí-los. Então, o espírito parece que está te ensinando, mas ele está mantendo você na ignorância do que você já é. E eles vão se aproveitar da facilidade, da sua ignorância, do seu não saber, para que você acredite naquilo que ele está falando. Então, o que ele vai fazer? Ele vai indicar livros ruins para você, dizendo que são bons, vai apontar palestras que não acrescentam nada, vai fazer você ler livros de autoajuda, ele vai encher a sua cabeça de lixo, tá? E você acredita que está aprendendo, mas não está. Portanto, eu digo você assim, no sentido amplo, né? Você vai viver de frases feitas. Frases feitas. Deus ajuda quem cedo madruga. A frase feita. Aquele que trabalha de sol a sol sempre recolhe o melhor. Vejam, não tem lazer aí, gente. Não tem tempo para você. Deus ajuda quem cedo madruga. Você trabalha de manhã à noite. Trabalho escravo. E você acha que isso é bom. Ah, que frase bonita, né? É, e assim por diante, tá? Portanto, quando chega, eu vou adquirindo conhecimento, eu saio da minha ignorância, vem um espírito desse diz assim para mim: Deus ajuda quem cedo madruga. Você está entendendo que ele está falando de trabalho escravo. Ué, se você entende que ele está. Você pergunta para ele: mas meu irmão, e o lazer? E o tempo com a família? E o tempo para cuidar de mim? Que Deus é esse que quer que eu trabalhe de sol a sol? Você quebra as pernas dele na hora. E não fica encantada com essa frase boba que ele fala e que todo mundo reproduz por aí. Então eles vão seduzir a cada um de nós com frases encantadoras como essa. Lembra de um livro chamado O Segredo? Quem já leu essa porcaria? Olha lá, a Larissa já levanta a mão. Leia de novo, com outro olhar. Você vai pensar assim: caramba, não é que eles são espertos, que eles são inteligentes, que eles conseguiram divulgar isso no mundo inteiro. Porque você não precisa pensar, aquilo vai te preenchendo naquela leveza e você não para analisar. São frases, 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 né? Tem gente que gosta, né? É uma leitura agradável, mas não enriquece em nada, né? Mas quando pelo raciocínio, pelo conhecimento que você carrega, você encosta o espírito na parede, ele não sustenta por muito tempo o argumento dele. Ele não sustenta. Método socrático, gente. O que você quis dizer com isso? Eu estou querendo dizer que por esse caminho que vocês estão seguindo, vocês encontrarão aquilo que procura. E o que é que nós procuramos? Você vai colocando uma pergunta depois da outra, dentro do tema que ele está abordando. Claro que não pode ser uma pergunta banal, né? Aí ele vai chegar num momento em que ele diz assim: não aguento mais você não para de perguntar, você, você é muito chato e eu vou embora. Por que que você vai embora? Aí que ele vai embora mesmo. Por que que você vai embora? Vai embora mesmo.
Então, é preciso estudo, gente, é preciso estudo, tá bom? Vamos avançar mais enquanto? Aqui, ó. Em um país onde o preconceito de cor impera, onde a escravidão criou raízes nos costumes, o espiritismo, os espíritos, seriam repelidos só por proclamar a reencarnação. Só da espírito falar assim, ó, existe reencarnação e você que hoje aqui é dono e senhor de escravos, pode reencarnar como escravo e um deles ser dono de você. Não vai aceitar, gente. Eles não vão aceitar. Esse espírito é expulso de lá, tá? Porque ele não vai aceitar essa ideia. Então a espiritualidade vai trabalhar com a forma como eles trabalham as próprias raízes culturais, né? Vai falar da evolução do homem, vai falar de Darwin, vai falar da evolução das espécies, ele vai falando dessas coisas, né? Que não é o mais forte que vence, mas sim o mais inteligente, aquele que se adapta melhor, não é isso que Darwin fala? Lá no arquipélago dos Galápagos. É isso que está lá em Darwin. Quem não leu Darwin vai ler Darwin, tá? É assim mesmo, não tem jeito. Tá bom? Então é isso que a reencarnação também tem os seus preconceitos aí. Doutrinas errôneas. Quais são as doutrinas que nós consideramos errôneas, né? E outros consideram certas. Preconceito da nossa parte? Talvez. Então, as doutrinas errôneas, equivocadas, vejam, satanismo, né? As pessoas que praticam satanismo, sacrifício de crianças, sacrifícios de homenagem, oferendas, né? As doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar, é uma pergunta, tá? Não tem por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Vejam. Então eles estão dizendo assim, o Kardec diz assim, ó, mas tem espíritos que ficam ensinando essas coisas. Isso não retarda o avanço da humanidade? Olha o que o amigo responde. Nada se conquista sem trabalho. E não existe campo onde não cresçam ervas daninhas, cuja extirpação cabe ao trabalhador. Está falando da nossa reunião mediúnica. Ele está dizendo assim, ó, onde vocês trabalham, o campo que vocês trabalham, o campo da mediunidade, tem ervas daninhas ali, encarnados e desencarnados. Tá? Mas se vocês, trabalhadores, não se incomodam com essas ervas daninhas, médium complicado, médium que questiona, médium que insiste em fazer a mesma coisa sempre, não quer estudar, não quer avançar, é improdutivo, não é que prejudica a nós, prejudica a ele mesmo. Esse médium, se ele começa a espalhar, ou esse dialogador, ou esse dirigente, eu estou usando toda a equipe, tá? Começa a espalhar essas ervas daninhas, essa improdutividade, essa confusão, esse questionamento improdutivo, se ele não for tirado, o grupo morre, gente. Contamina todo mundo. O grupo morre. Né? E cabe a quem? Ao trabalhador tirar essa erva daninha de lá. Quem é o trabalhador que tem que tirar? A Vânia? Vai tirar? A Lia vai tirar? Alguém tem que tirar. Quem é? O Antônio. Aí vocês ficam bravos comigo. Ah, me tirou do trabalho. Porque, assim, o Toninho sabe que eu tirei já vários do trabalho. Ele sabe disso. Eu encerrei grupo mediúnico que não prestava para mais nada. Acabou o grupo. Então vamos lá. Essas doutrinas errôneas, esses processos, são uma consequência da inferioridade do nosso mundo. É isso, tá bem? Bom, já falei isso aqui, já falei. Vamos botar só um aqui. Olha aqui, ó. Os princípios fundamentais. Quais são os princípios fundamentais? O amor e a prática do bem. Estão por toda parte. Está na doutrina espírita, está na Igreja Católica, está na Umbanda, está na Quimbanda, está no budismo, está em toda parte.
Esses princípios fundamentais estão em toda parte. A questão é se eles são exercidos e praticados. Tá? Se estão lá e não se pratica, não serve para nada. Qualquer que seja o modo que o médium, que o trabalhador vai progredir, que ele possa imaginar para evoluir como alma encarnada, o objetivo que ele tem que ter é um só: fazer o bem. Esse é o objetivo nosso. Fazer o bem significa que temos que quebrar preconceitos antiguíssimos. Quais são? Atender, socorrer, mesmo aqueles que nós não gostamos, mesmo aqueles que nós não queremos socorrer, mesmo aqueles que nos causam medo, mesmo aqueles que possam nos fazer mal como encarnados, mesmo aqueles que na frente se diz amigo e por trás está trabalhando para derrubar tudo que está sendo construído. Isso acontece em todos os lugares. Então, o modo de progressão individual, e por isso que eu digo para vocês, o modo de progressão é individual, não é em equipe. Quando eu me esforço para fazer o bem e superando os meus traumas, os meus medos, os meus preconceitos, eu somo com o grupo. Eu não exijo do grupo que venham me socorrer. Eu somo com ele. Há momentos que precisa haver socorro, porque esse socorro também é fazer o bem. Mas não podemos esquecer que tudo que possa existir de preconceito e contradição, na maioria das vezes é da nossa parte e não é da espiritualidade. Da espiritualidade é aparente. Os nossos são verdadeiros. Bem, vou encerrar aqui, tá bom? Então, um tempinho para perguntas. Muito bem. Tem quanto tempo ainda, irmão?